o que seria a purificação de Sukuna mencionada por Uraome nesse capítulo. Além disso, o que ela e Kenjaku faziam no dia 14 de novembro dentro do armazém do clã Zein, onde Maki havia lutado com Ougi, o seu pai. Muitos mistérios se encontram no capítulo 209 de Jujutsu Kaisen e aqui nesse vídeo iremos abordar algumas respostas para todas essas perguntas. Então sempre fique no vídeo até o final e bora conferir mais uma vez tudo que rolou em Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. E antes de mais nada, eu já vou falar pra vocês que, gente, que capítulo sensacional, mas o importante de tudo isso é por que precisa exatamente de um banho ou purificação do Sukuna. Que tipo de purificação seria essa mencionada pela própria Uraome, que fazia comidinha de cadáveres humanos para o Sukuna? Bom, tudo isso eu vou explicar aqui nesse vídeo com as respostas que eu acredito que devem estar certas, então peço que vocês me acompanhem até o final, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá deixando aquele like, que tá compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E claro, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, primeiramente nós vamos começar esse capítulo voltando um pouco no tempo. Lembrando que 2 dias depois, no dia 16 de novembro, é quando ocorre a luta da Yuki com Kenjaku. Então, nós estamos 2 dias antes. Para vocês poderem se situar, já vou explicar para vocês. Quando o Megumi tem aquele encontro com a Hana, eles têm aquela conversa junto com o Itadori e começam a esconder ali da Anja, que é o receptáculo que tá dentro da Hana, aquele dia é o dia 14 de novembro na parte da noite, ou seja, tudo que está acontecendo agora estava acontecendo na parte da noite daquele dia que foi mostrado pra gente. Outro detalhe importante é que no dia 14 também foi quando a Maki lutou contra o Naoya, só que a Maki lutou contra ele no período da tarde, então até a noite muita coisa pode acontecer, então podemos ter ainda a aparição do Yuta e da Maki nos próximos capítulos, assim como também o Hajime e o Hakari. Todos localizados? Então bora voltar pro capítulo, porque é nesse momento que todo aquele exército, principalmente ali dos Estados Unidos, estão invadindo uma das colônias. E eles estão invadindo a colônia de Tóquio. Por que eu digo de Tóquio? Porque foi onde eles encontraram o Raba, aquele cara que tinha um girocóptero aqui na cabeça, que o Itadori lutou assim que ele entrou no jogo do abate. E bom, a tropa americana está se instaurando ali em Tóquio, mas temos outras pessoas de outros países invadindo as outras colônias. Então, ainda esperamos a colônia de Sendai, a colônia de Sakurajima, entre outras. E aí então, durante esse tempo, entrando no armazém do clã Zein, que foi onde a Maki havia lutado contra Ougi, o seu pai, e matou ele ali, onde até mesmo o Toji Zein era jogado para se lidar ali com algumas maldições. Vocês se lembram disso? Que ele era jogado lá para que as maldições ficassem arrebentando com a cara dele, mas ele ainda conseguiu sobreviver. Porque bom, é esse local que o Kenjaku e a Uraome estão invadindo, né? Eles estão chegando lá e tendo uma conversa sobre aquele teleporte aleatório que quando uma pessoa entra no jogo do abate, ela vai parar em um lugar aleatoriamente. E bom, se você não responder algumas questões para o Kogane, esse teleporte não funciona e você pode entrar à vontade. Ou seja, todo o exército americano, desde que eles não respondam ao Kogane, que é aquele bichinho do jogo do abate, eles simplesmente vão entrar e o teleporte não vai funcionar. Digamos assim que é um bug do sistema. E é então que temos uma fala super importante da Uraome, dizendo que se é aqui, se é esse lugar aqui que nós estamos, então o banho do Sukuna ou a purificação, porque o kanji escrito como banho nesse momento, ele talvez se refira ao termo de purificação. Então talvez esse banho sirva até mesmo para o Sukuna. E esse tipo de purificação provavelmente é algo super simples, não é algo super elaborado, não é algo que, por exemplo, nossa, meu Deus, vai dar mais poder pro Sukuna, alguma coisa assim. Na verdade é uma purificação, ou seja, é o lugar onde o Sukuna seria purificado com mais maldades, com mais maldições, com mais corpos humanos. E ali ele poderia tomar um banho de sangue com todas as pessoas ali para ele matar ou então ele comer, e esse tipo de coisa. A gente sabe que o Sukuna é um canibal. Então talvez esse seja o ritual mencionado pela Uraome. Gostaram disso? Me comentem aí embaixo. E também aproveita e comenta aí também o que vocês acham que é. Bom, é nesse momento que vimos algumas outras pessoas, como Higuruma, o cara que explodia as coisas, que lutou contra o Megumi, que estava ao lado do Reg, que
que agora eu esqueci o nome, e aquele cara que estava junto com o Itadori, que conhecia o Itadori e parece estar seguindo alguém de alguma forma, ou então com medo do que ele está vendo ali, porque o exército americano está invadindo todo aquele local. Isso talvez não seja uma passagem à toa do Gege Akutami, porque é logo a seguir que essas imagens são mostradas que o exército americano começa a invadir o quarto da Remi, aquela personagem que traiu o Megumi várias vezes, e mostrou o Higurumi e esses outros pessoais, o que nos dá a entender que essa purificação tem algo a ver com a sede de sangue do Sukuna de matar as pessoas. O ritual dele é matar, né, é curtir matando, exterminando as pessoas, e nada mais nada menos do que pessoas às vezes até mesmo fortes como o Higuruma e aquele outro cara que ficava explodindo as coisas, serviriam para todo esse processo. O que vocês acham? Bom, voltando ao capítulo, a Remi acaba sendo ferida ali por um dos guardas, né, por vários dos guardas, com aquele choque elétrico que jogam em cima dela. A medrosa não utilizou nada, não utilizou poder nenhum, foi uma inútil até o final, e ainda perdeu para não feiticeiros. E é então que é nos apresentado alguns personagens ali que fazem parte do exército americano, e é então que a gente vê que eles pegaram vários feiticeiros Jujutsu, mas detalhe, eles pegaram principalmente os mais fracos. E o que eu quero dizer com os mais fracos? Vocês se lembram que no jogo do abate, para você ganhar mais pontos e inserir novas regras, você precisava ganhar mais pontos, pegar pessoas que valem mais a pena? Então o que acontece? Quando um feiticeiro Jujutsu ele vai procurar alguém, ele vai procurar alguém que tem mais pontos, alguém que é mais forte, alguém que vale mais, e não os fracotes. Nisso, os fracotes ficam de longe e não servem pra nada. São esses fracotes que estão sendo retirados agora e perdendo, porque mesmo até pessoas normais que não são feiticeiros Jujutsu, com suas armas e tudo, conseguem capturar eles. E isso faz com que o exército americano, mesmo não conhecendo esses caras especiais, como é mencionados por eles, né, porque são os feiticeiros Jujutsu, começam a tratar ali o governo como, pô, mano, os caras estão com medo, o alto escalão tá com medo, por isso que mandou a gente aqui pegar esses caras, não são nada demais. Mas é aí então que aparece uma mulher do exército americano que lutou contra o Raba, aquele cara do girocóptero aqui e tudo, e ela saiu muito ferida. Ela falou assim, ó, não tem só esses caras fracos, tem esses caras fracos, mas existem caras fortes. Esse cara aqui que eu enfrentei, por exemplo, e matou o Raba de fato, mas deixou o seu cérebro intacto, porque esse é o objetivo deles, para fazer ali as suas pesquisas, eles precisam do cérebro da pessoa. Ela falou que enfrentou várias dificuldades, não conseguia atingir o cara, teve vários caras ali muito feridos ali do seu esquadrão, e por isso ela teve que matar o Raba. E é então que é mostrado aquele cara que tava junto com o Reg, que, me desculpem gente, eu esqueci de verdade o nome dele, ele acaba detonando um cara do exército americano, e como vocês sabem, mesmo sendo do passado, quando eles entram, quando os seus corpos são despertados, graças ao contrato com o Kenjaku, eles obtêm informações sobre o mundo atual. Por isso que ele tem ali essa informação e vê que o cara ali era um estrangeiro. E vendo isso, ele se lembra das palavras do Reg, que o Reg disse pra gente, pô, o Kenjaku vai jogar uma bomba com o pessoal que sobrar. E é aí então que vai atingir o verdadeiro propósito desse jogo do abate. E é isso que vai ser nos explicado logo a seguir, porque a Uraume pensava que o Kenjaku queria fazer apenas uma luta de soldados contra feiticeiros Jujutsu. E isso estimularia a energia negativa, principalmente através das mortes de feiticeiros e também de não feiticeiros. Mesmo pessoas de fora continuam sendo humanos, e no momento da morte, mesmo que a pessoa não tenha nenhum contato com energia amaldiçoada, aquilo causa um estresse no cérebro que faz uma pequena mutação, uma pequena ou grande mutação, e com isso ativa mais energia amaldiçoada. De toda forma, esse parecia ser o plano do Kenjaku, só que o cara é muito mais astuto do que nós imaginávamos. Não é exatamente isso, ele não estava tentando manipular ou até mesmo estimular essa energia para que a briga entre os dois ocorresse e ativasse cada vez mais nas colônias a energia necessária para a preparação antes da fusão com o Tengen. Ou seja, toda a preparação tem que acontecer antes para depois acontecer ali a fusão com o Tengen. Então a gente ainda tem um ponto ali do Kenjaku com o Tengen, porque mesmo que ele consiga ali fazer a fusão, o que será que pode acontecer nesse processo? Pode ser que a energia de todas as colônias seja dissipada, principalmente porque nós temos o Yui junto com o Maki e todo mundo detonando várias maldições de várias outras colônias. Então a gente ainda vai ver como esse processo funciona. Só que o Kenjaku explica que não era exatamente isso. Na verdade, ele pegou o exército americano, iludiu eles, usou como vantagem o fato deles trabalharem de noite para pegar as pessoas desprevenidas. Normalmente de noite a gente já está acostumado a dormir, é algo natural, mas temos vários pontos negativos se fosse apenas uma luta entre soldados e feiticeiros. O que está acontecendo
acontecendo aqui de fato, né? As pessoas que encarnaram e tudo, que acordaram como Armando Megumi, por aí vai, bom, eles poderiam até lutar, mas eles não teriam a vontade realmente de matar. E outras seriam as pessoas fracas que não lutariam de fato, e aí os feiticeiros não procurariam essas pessoas para lutar, porque não faria tanto sentido, porque eles iriam querer pegar as pessoas mais fortes. Então a razão na verdade não era essa, a razão era que ele deixou as maldições na parte da noite, que é onde a ninhada delas acaba agindo de fato, e aí tem mais força, e com isso geraria várias mortes dos exércitos. Então o que acontece? Ele fez esses exércitos entrarem não para ajudar no plano dele, no sentido de, poxa, vamos trazer os cérebros para os outros mundos e tudo, blá blá blá, né? Para os outros mundos não, né? Para os outros países. Não, na verdade ele quer usar a morte deles e ainda as maldições, com os feiticeiros correndo atrás das maldições, tentando salvar os não feiticeiros que são os soldados. Então olha só que plano genial do cara para estimular cada vez mais a energia amaldiçoada, até porque, tirando Tóquio e Sendai, o resto das colônias não tem a energia amaldiçoada necessária. Então, como eu disse anteriormente em vários outros vídeos, o objetivo dele era aumentar essa energia amaldiçoada, ter um acúmulo dela dentro da própria colônia, ou seja, transbordando bastante energia, para aí sim se fundir com o Tengen, e se fundindo junto com essa energia amaldiçoada, talvez ele tenha ali uma conexão, e através dessa conexão, ele criaria aquele monstro enorme que ele pretende criar. Bom, depois dele explicar para Uraume que ele liberou várias das suas maldições, nós voltamos para onde estão a Hana, o Megumi, o Itadori, o Takaba, todo mundo e tal, e aí eles estão lá correndo, e o anjo já fala assim, a anja no caso, fala assim, ó, seguinte mano, Kenjaku tá promovendo aqui um massacre entre não feiticeiros, trazendo várias maldições aqui, vai ocorrer uma luta entre eles, por isso que tá colocando todo mundo aqui, e aí eles já correm pra tentar, entre aspas, salvar eles. O engraçado dessa parte é que o pessoal pergunta por que o exército e por que esse monte de pessoa tá indo pra lá, e aí o Takaba fala assim, é por minha causa, né, eu sou um cara demais, sou um cara muito selvagem, tô por aí, né, na parada. Então essa parte aí foi engraçada, mas, bom, ele sabia que era exatamente uma piada. E aí então, o pessoal começa a atacar esse nosso grupo do Itadori e todo mundo, não conseguem se livrar exatamente deles, enquanto o Megumi tá escondido e vendo que eles vão ter que perguntar diretamente a esse exército qual o objetivo deles e por que eles estão fazendo tudo isso. Talvez entremos ali numa negociação entre eles, com o Megumi mostrando a verdade sobre o jogo do abate, mas os caras não acreditando, e é ali que terminamos de fato o capítulo com o Megumi numa pose nova. Será que vem um Shikigami novo, alguma coisa assim? Bom, vamos aguardar, né? De toda forma, esse capítulo teve, digamos que 3 pontos essenciais pra mim. A primeira é a explicação do Kenjaku, que foi perfeita sobre o acúmulo de energia amaldiçoada. Achei um plano magistral do cara, mas ainda, como eu disse, temos o ponto onde temos a Maki, o Yuta, o Hakari, porque eles estão em outros locais, ajudando em outras colônias. A Maki passou por diversas colônias, eliminando várias das suas maldições, impedindo ali que haja mais mortes, porém talvez eles tenham que lutar ali contra os exércitos chineses, russos, sei lá, e por aí vai. E esses caras são um ponto-chave para tentar livrar o Tengen da assimilação com o Kenjaku no final. Por que eu digo isso? Porque nós estamos aqui no dia 14, ele está conversando com a Uraume no dia 14. Então o desfecho da Yuki Tsukumo e do Tengen vai demorar ainda para acontecer, pra gente saber o que vai se passar no final das contas. E bom, é nesse detalhe que nós também temos que lembrar de outra coisa. Temos essa purificação do Sukuna. A purificação que, como eu disse, pra mim é algo simples. Mas eu quero saber qual a teoria de vocês, o que vocês imaginam que seria esse tipo de ritual ou purificação acerca dele. E a terceira e não menos importante, talvez seja o processo de negociação do pessoal que tem a própria Mei-Mei fora das colônias em outro país. O que pode nos mostrar que ela talvez esteja negociando com os outros países para não invadir ali o Japão, e talvez ela tenha se colocado à frente do Kenjaku nesse plano. Então nós temos diversas possibilidades de acontecer. O Kenjaku não é o único cara inteligente, nós já vimos a Yuki Tsukumo, ela é muito inteligente. E um outro detalhe, na morte é quando um não feiticeiro ele demonstra o maior nível de intensidade de energia amaldiçoada. E o que isso nos leva a pensar que como deve ser com um feiticeiro Jujutsu se ele quiser terminar de liberar tudo de uma vez, assim como a Yuki fez, liberando aquela quantidade toda. Bom, talvez isso seja um ponto focal para acreditar na morte de verdade da Tsukumo, principalmente utilizando aquela energia massiva do buraco negro. Ou então
apenas foi tudo bem controlado, como disse o Kenjaku. E se foi tudo controlado, ainda há uma possibilidade de também vida dela, embora eu acho que ela está morta de verdade. Mas seria muito legal se ela estivesse viva. De toda forma, esse foi o capítulo do Jujutsu. Espero o comentário de vocês aí embaixo. Mano Joe está vazando. Tô gravando esse vídeo na prévia ainda, não saiu o capítulo oficial. Mas saindo o capítulo oficial a gente dá uma lida pra gente ver se mudou alguma coisa assim ou não, tá bom? Mano Joe tá vazando, até uma próxima. Fui, valeu!